espetáculo que vocês vão assistir amanhã é muito bom, né, de escutar o Pazini falando sobre esse estudo que ele faz a partir do texto Talibã, que o Eunóis é a última montagem do Eunóis. O Eunóis vai estar apresentando aqui amanhã no Maranhão, e tem tudo a ver com o momento que a gente vive no Brasil, né? Acho que sempre esteve, desde o momento que ele escreveu, talvez percorreu todo, né? Como nós somos um país colonizado, né? Essas feridas coloniais estão presentes, estão e estarão por muito tempo, né? E o que nos traz para esse encontro é falar sobre a censura no teatro brasileiro. Censura no teatro brasileiro é alguma coisa que sempre existiu, né? Então, desde lá, quando se começou a chamar alguma atividade dramática de teatro aqui no país, já existiu censura, né? Seja pela igreja, que foi muito forte e é forte até os dias de hoje, né? Primeiro a igreja católica, agora todos os outros tipos de igrejas que foram surgindo, né? Que a gente sabe que exerce, né, uma força de censura muito grande no nosso país. Mas a gente vai fazer um recorte, que é o tema da minha conversa, que é a censura durante esse período de ditadura civil-militar no país, né, que existiu de 64 a 1985. Então, a gente vai primeiro retomar um pouquinho os anos anteriores, né, ao golpe, para pensar o que era o Brasil naquele momento, né? E também lembrar que o serviço de censura fazia parte do Departamento de Polícia Federal, isso dentro da Constituição de 46. Até então a censura se dava de várias formas, em várias instituições, inclusive se a gente pensar século XIX, a censura era feita pelo Conservatório Dramático, onde os próprios autores, tipo Martins Pena, faziam parte do grupo que censurava as peças teatrais. E aconteceu de várias maneiras, da maneira na ditadura do Getúlio, pelo Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi muito forte a censura durante o período do Estado Novo. Mas a censura constitui já um serviço dentro da Polícia Federal a partir de 46. Então havia censura no período anterior de 64, mas ela vai se tornar mais aguda e de um viés muito mais daí diretamente político. E a censura estava mais até então, mais discutindo a questão da moral, dos costumes. Nelson Rodrigues, por exemplo, que todo mundo já ouviu falar ou já conhece algumas peças do Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues era uma pessoa muito perseguida pela censura, porque tocava em questões morais, que a sociedade na época não aceitava colocar em discussão. Mas a partir de 64 vai ter ou diretamente político, se a gente for pensar que tudo é político, né? Toda a ação do ser humano vivendo na polis, na cidade, ela é uma ação política. Antes de 64 existe se vive, né, no período do final do Estado Novo, 45-46, né, que é a Constituinte, se vive uma efervescência muito grande
em todos os aspectos da vida brasileira, porque com a democratização do país existe a reorganização dos movimentos sociais, a organização de novas possibilidades para a arte e a cultura no nosso país. E a gente vai vivenciar um tempo muito propício para a inovação nas artes e para começar a se dar conta que a arte tem um papel fundamental nas mudanças sociais. Tá? É a partir daí que surge o teatro político no país, assim, diretamente, que vai discutir os problemas sociais em cena. E é o momento que aparecem os grupos que, até hoje, na história, né, do teatro brasileiro, são os grupos mais importantes, que é o Teatro de Arena e o Teatro Oficina em São Paulo, que vão ser importantíssimos na década de 60, 70, e hoje o Oficina, completando, né, o ano que vem 60 anos, está aí em plena atividade, em pleno vigor, né, apresentando uma peça emblemática do Oswald de Andrade, O Rei da Vela. E em todas as artes existe um movimento importantíssimo. Se a gente for pensar o cinema, né, Nelson Pereira dos Santos, Glauber Rocha, todos eles, Joaquim Pedro de Andrade e outros, surgem nesse período final dos anos 50 e início dos anos 60, o chamado cinema novo. E se a gente for pegar a literatura, for pegar as plásticas, a poesia, os movimentos inovadores da poesia, como o concretismo, o neoconcretismo, nas artes plásticas também. Então, em todas as áreas existe uma efervescência muito grande de uma juventude que pela primeira vez se forma dentro da democracia, dentro de um Estado onde se vive as liberdades civis. Tá? Não vou chamar assim que seja uma democracia social, porque o abismo social, né, de desigualdade é muito grande nesse período, mas existe liberdade de organização e de expressão, e é o momento onde se organizam os movimentos sociais de uma forma muito intensa, né, onde vão levar o governo, na época do pré-golpe, a colocar para o Congresso a votação das reformas, né? As reformas chamadas reformas de base, que são reformas onde vão propor uma melhoria das condições de vida da maioria da população. Então, pegando a questão do emprego, da moradia, a reforma estudantil, né, para mais pessoas terem acesso à escola, à universidade, e a reforma, talvez a mais importante, que é o acesso à terra, através da reforma agrária. E são essas reformas que vão levar a burguesia nacional, né, a burguesia brasileira, os grandes donos de terra, associados ao interesse internacional, e leia-se Estados Unidos, a golpe militar, que é um golpe militar patrocinado pela burguesia nacional e pelos interesses do capital internacional, o capital norte-americano. Nesse momento de pré-golpe, existe pelo menos dois momentos importantíssimos na cultura, além de toda essa inovação que eu já falei, que é no Nordeste, tá? Especificamente em Pernambuco, a criação do movimento de cultura popular, num governo de esquerda, né? Primeiro da cidade do Recife e depois do estado de Pernambuco, né? Governado pelo Miguel Arraes, que vai promover, junto com os artistas, né, e educadores,
né, de Pernambuco essa ideia de levar a cultura para todos os lugares possíveis, tirar, né, do gueto elitizado, né, que sempre a arte no Brasil esteve, poucas pessoas tiveram acesso à arte. É o momento que a arte começa a circular para todos, né, para a maioria, e que é esse movimento desencadeador, né, que começa no Nordeste, começa no Recife, mas que essa ideia vai se propagandear por todo o país, inclusive artistas do Arena, né, do Teatro de Arena, como o Oduvaldo Viana Filho, vai pegar essa ideia para criar no Rio de Janeiro o Centro Popular de Cultura, que é uma ideia, né, o CPC, a sigla CPC, que depois que vai dar origem ao Grupo Opinião, que também é importantíssimo, né, nesse momento da história do teatro brasileiro. O CPC, que reúne todas as atividades artísticas, mas como ela é puxada por pessoas de teatro, o teatro ganha uma dimensão maior. Tá? E é nesse momento que também nasce o embrião do que vai ser o teatro de rua no Brasil, porque eles querem fazer uma arte que tem essa possibilidade de mobilizar as pessoas para uma transformação social. Então essa arte tem que acontecer em toda parte. Então eles vão começar a fazer nas praças, nas favelas, irem para a periferia, primeiro no Rio de Janeiro, depois o CPC vai sendo constituído no Brasil todo, porque esses artistas, onde está o nosso conhecido poeta aqui de São Luís, do Maranhão, Ferreira Goulart, vai ser uma pessoa fundamental. É um momento que ele muda completamente a sua visão de poesia. Ele era da mais avançada vanguarda e ele passa a fazer uma poesia que pudesse se comunicar com todos, tá? E faz os grandes poemas na linguagem do cordel, tá? Nesse momento que ele chega a presidir o Centro Popular de Cultura. E esses artistas, eles se unem à União Nacional dos Estudantes, para conseguir ter acesso ao país todo. Então, como a União Nacional dos Estudantes era uma organização de massas que reunia muita gente e estava a UNE estava organizada em todos os estados, o CPC conseguiu, através, por isso que a gente conhece CPC da UNE, porque o CPC passou a trabalhar junto com a UNE, tinha independência, mas trabalhava junto com a UNE. Então o CPC ele começou a se formar em todas, pelo menos nas grandes cidades onde havia universidades. Era um momento riquíssimo, onde a arte, a cultura estava em conexão com a população, os anseios da população por mudanças, por transformação. Então, quando há o golpe, em 1º de abril de 1964, além, claro, da perseguição aos movimentos sociais, aos movimentos sindicais, a prisão de centenas de lideranças, a grande perseguição às lideranças agrárias, que era o ponto talvez mais agudo da questão que estava se discutindo, que era a reforma agrária. Então, na época que a gente conhece hoje como MST, se chamava Ligas Camponesas, e foram duramente perseguidas, com prisões e assassinatos de diversas lideranças. E nesse momento também essa arte engajada, ela vai ser duramente perseguida. E aí a gente vai vivenciar ações terroristas, ações
de extrema violência como o incêndio do prédio da UNE. Nesse momento, o prédio da UNE estava se preparando um espetáculo com direção do Nelson Xavier e texto do Vianinha, do Otevaldo Viana Filho, que a questão principal da peça era a questão da terra, a discussão da terra, que eram os azeredos mais benevides. Já completamente entusiasmado e influenciado pelo teatro épico do Brecht, o Vianinha tinha escrito essa peça e a UNE tinha feito uma reforma no seu auditório e estava marcada a inauguração do novo teatro da UNE, e é o que leva a essa ação de incendiar o prédio da UNE, né, no 1º de abril. E nesse momento que a UNE é colocada na clandestinidade, o CPC também é colocado na clandestinidade. Então, em 64, existe essa perseguição, né, no primeiro momento, mas com prisões, né, das lideranças sindicais e dos movimentos sociais, mas os artistas, nesse primeiro momento, ainda não são tão duramente perseguidos como vai acontecer depois nos anos pós-68. No primeiro momento, ainda não, claro, que esse tipo de ideia de uma arte engajada, que tivesse um diálogo direto com o povo, como o CPC propunha, já não havia mais espaço. Então, o que as lideranças do CPC vão fazer? Eles vão criar opinião. Eles criam um espetáculo para falar do que está acontecendo no país. É a primeira resposta que o teatro tem ao golpe de 1º de abril. Eles criam um espetáculo onde o Vianinha e outros integrantes, né, ex-integrantes do CPC, que hoje, que naquele momento formam opinião, eles querem discutir o que está acontecendo no país, mas é claro que eles não podem fazer uma discussão direta, como vinham fazendo até então, né? Eles têm que discutir indiretamente as questões que perpassam a vida dos brasileiros. Então a ideia do roteiro é pegar um personagem vindo da periferia do Rio de Janeiro, da favela, dos morros cariocas, que já tinha uma comunicação com a intelectualidade, porque no caso do CPC, o CPC foi para as favelas, né, foi trazer também para os estudantes, para a intelectualidade classe média, o samba de raiz, o samba que era produzido nos morros cariocas. Então, a partir daí, eles vão trazer o Zé Quete, que é um compositor carioca, que inclusive uma das músicas dele que vai dar o título do espetáculo, que é a Opinião. Pode me bater, pode me prender, mas eu não mudo de opinião. Tá? Essa era a postura desses artistas a responder aos militares naquele momento. Eles vão chamar alguém que vem do campo, que vem aqui do Maranhão, João do Vale, que vai para o Rio de Janeiro trabalhar com tantos nordestinos em obra, na construção, e se transforma num grande compositor que é e alguém que representasse esses estudantes que eram da classe média, mas que estavam junto com o povo. E aí eles chamam a musa da Bossa Nova, que é a Nara Leão. E eles constroem
esse espetáculo, que eram eles mesmos, então também em termos teatrais é uma inovação, porque não existe personagem. É o João do Vale conversando com o Zé Quete, conversando com a Nara Leão, e aí, através das músicas, eles vão cantando o que é o Brasil, o que pensam do Brasil hoje, esses artistas que não mudam de opinião. Tá? Então foi importantíssima essa resposta que o teatro dá para o momento que está se vivendo no Brasil em 64. Isso é dezembro, né, de 64, com direção de uma das pessoas mais importantes do teatro nesse período, que é o Augusto Boal, que é do Teatro de Arena, uma das lideranças do Teatro de Arena, que é chamado para dirigir esse primeiro espetáculo do Grupo Opinião. Nem sei, primeiro era só show Opinião, depois vai se transformar em Grupo Opinião, que vai ter uma importância bem grande, vai até o final dos anos 70, né? Em plena atividade no Rio de Janeiro, sempre fazendo espetáculos, encenações combativas, de críticas ao governo autoritário. Aí eu vou contar um pouquinho como se dava a questão da censura. Tá? Isso aí era um certificado de censura que precisava ter para poder realizar o espetáculo. Tá? Então, quem vem depois de 88 nem sabe o que é, mas até 88 os artistas precisavam, primeiro, submeter o texto à censura. Então precisava se mandar cópias do texto, que ia se montar, ali diz ali, Zumbi e o Arena, porque eles certamente ainda nem tinham ainda o título, ainda não tinham definido o título, que vai ser Arena contra Zumbi, que vai ser a montagem que o Boal, influenciado pelo que ele fez na Opinião, ele vai levar para o Arena. O Arena vai montar o seu primeiro musical, onde também são os atores, né, representando a história do zumbi, onde ele vai criar o sistema Coringa, porque não existe mais personagem, eu faço esse personagem do início ao fim. Não, os personagens vão sendo revezados, né, os atores vão revezando os diversos personagens da peça, utilizando a música, a canção, bem estilo Brecht. Então ali ele manda o texto primeiro, o grupo tem que mandar o texto. Aí tem um tempo lá que a censura pede o mínimo, um prazo mínimo, 1 mês, 2 meses, para avaliar o texto. Depois de avaliado o texto, então esse texto ele pode ser censura livre, que aí dificilmente um texto que fale da realidade brasileira vai ter censura livre. Depois tem censura de 10 anos, censura de 14 anos, censura de 18 anos. Ele poderá ser liberado sem cortes com censura de 18 anos, que normalmente não, que acontecia algumas vezes no teatro, principalmente nesse primeiro momento. Os textos eram liberados para maiores de 18 anos. Após isso, poderiam vir com cortes, liberado com cortes. E cada vez que a repressão, que a ditadura vai aumentando a sua pressão contra os artistas, cada vez mais cortes. Cada vez os textos vão ter mais cortes e além da questão da censura ao texto, havia um segundo momento, que era a censura à encenação. Então, depois do texto, o texto está liberado para maiores de 18 anos, com alguns cortes, né? A gente vai apresentar para a censura. Então, marca o que se chamava ensaio geral.
A peça toda pronta, cenografia, iluminação, figurinos, a gente marca uma data com a censura e lá vão os censores assistir. Então é uma apresentação exclusiva para censores. Aí os censores vão ou liberar, não, tudo bem, está liberado, ou vão censurar alguma cena. Não, essa cena não pode, por isso, porque faz menção às Forças Armadas, ou porque mostra os seios de uma atriz, alguma cena que a censura venha implicar, tá? Venha achar que pode trazer, pode de alguma maneira estar fazendo uma crítica ao regime instituído. Tá? Isso é o grande cuidado a partir daí. Não pode haver críticas aos militares de forma nenhuma. Depois disso, censurado o texto, censurada a encenação, todas as semanas tu precisa pedir a liberação da programação. Então tu tem a programação, tu vai fazer, na época se fazia teatro de terça a domingo, não era como agora, cada vez tem menos apresentações de teatro. Antes se fazia temporada de terça a domingo. E aí tu precisava liberar, dizer local, horário e destinar alguns lugares para os censores, porque eles iam trazer a vigilância para o teatro. Eles iam ter como vigiarem, né, se os cortes estavam sendo realmente obedecidos. Né? Então havia essas três instâncias de censura. Então muitas peças que foram liberadas, elas acabaram no transcorrer das temporadas proibidas. Existe então, isso aqui é uma carta, né, de protesto, é o primeiro movimento, né, dos artistas, ainda em 65, que reúne milhares de assinaturas, já que o ditador Castelo Branco era uma pessoa, né, um general lá, que ia ao teatro, que era amigo da Teresa, da Rachel de Queiroz, da Raquel de Queiroz, né? Ele era um intelectual. Tá? Então ele tinha o costume de ir ao teatro. Então os artistas acreditavam que ele poderia ser sensível a essa questão, né, de censura, que começa a acontecer, ainda de uma forma amena, vamos chamar assim, mas já existe, né, muitos textos são cortados, né, nesse período. A estreia do Rei da Vela, né, há 50 anos atrás. O Renato Borg está em cena, fazendo, com 80 anos, está fazendo o Abelardo I. E diz que está magnífico. Então, o que acontece que esse momento dos anos 60, no mundo todo, existe uma efervescência cultural de transformação comportamental, social, política, em todas as áreas do conhecimento, né, está acontecendo no mundo todo. E claro que isso chega ao Brasil. Todas essas ideias, né, inovadoras de olhar o mundo, a vida de uma outra maneira, né, chega ao teatro brasileiro, e talvez quem represente melhor, tá, essas ideias é o Teatro Oficina, com a montagem do Rei da Vela.
que o Rei da Vela, na realidade, é um texto escrito pelo Oswald de Andrade na década de 30. Então ele é o Oswald de Andrade, que é um modernista que bebeu de todas as fontes das vanguardas do mundo todo, principalmente do futurismo russo, do Mayakovsky, né? Ele traz essa ideia da antropofagia. É preciso a gente comer de tudo. Tá? Não existe essa questão. A gente tem que misturar todas as vanguardas com as nossas raízes de índio, de negro, né? Todo esse período horrível de genocídio dos povos originários, da escravidão, isso tudo tem que ser misturado no caldeirão. É isso o Brasil de hoje, né? E eles tentavam dar uma resposta para o que estava se vivendo. É engraçado que agora, né, 50 anos depois, o Zé Celso monta o Rei da Vela e isso é extremamente atual. Porque o Rei da Vela, né, para quem não conhece o texto, ele fala do capital estrangeiro, de como o Brasil vai sendo vendido pelo capital estrangeiro. E o mesmo processo que levou ao golpe de 64 e que a